Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Ed Melo e este é o programa Personalidades, entrevista com informação e credibilidade. Seja muito bem-vindo, mais uma vez o meu muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha por São Paulo, capital e interior, através do canal 33.3 em São Paulo, 47.1 em Campinas e região. Também através do site da astraltv.com.br. Para seguir o Ed Melo é muito fácil, @EdMeloOficial. Nós aqui do programa Personalidades estamos esperando por você. Ao meu lado, o médico veterinário que faz parte da equipe Odonton Care Pet e fundador do Pet Hotel Casa da Safira. Ele, Arthur Cortez Romão. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem, muito obrigado. Fale um pouquinho sobre a importância dos pets. As pessoas antigamente criavam pets para cuidar, né, dos quintais, para cuidar das fazendas, para cuidar de objetos importantes ou até fazer inclusive a segurança, né, militar, a segurança das pessoas. Hoje mudou um pouco essa história. A atenção com os pets é um pouco maior. Sim. O carinho, o cuidado, o respeito, a questão de criação, inclusive as punições, né? As pessoas que vão deixando os animais pelas estradas, né? As criações, as crias, né? Que vão sendo jogadas, né? Em qualquer terreno baldio. Tudo isso é passivo de punição. Fale um pouquinho do seu amor, do seu carinho e sobre tudo isso em questões dos pets. Antigamente os pets eles eram mais usados para serviços, né? Seja para pastorear rebanho, segurança. E hoje em dia você vê que muitas pessoas estão até deixando de ter filhos e substituindo pelos pets, né? Os pets, eles estão cada vez mais presentes. Hoje em dia você vai em um restaurante, esse restaurante ele aceita pet. Qualquer lugar que você vai, hoje em dia um shopping, qualquer tem uma área pet. Verdade. Então hoje em dia tem ficado cada vez mais presente. E isso é causado por qual motivo, doutor? As pessoas imaginam que um pet, grosseiramente falando, pode substituir um filho, uma criança, ou obviamente esse amor que foi identificado com os pets, ele aumenta. Isso demonstra que com o meu compromisso profissional, ter um filho iria me demandar outras atitudes e ter um pet, o cuidado é um pouco diferente. O que muda a questão de ter um pet e não ter um filho? Depende muito da pessoa. Tem gente que fala, ter um pet é mais barato. Certo. Mas até aí tem pets que você acaba gastando até mais do que o próprio filho. Verdade. Né? O pessoal gasta bastante, tem pets que agora, hoje em dia, até nascem alérgicos a frango, carne, qualquer tipo de carne é alérgico. E aí você tem que ficar levando no veterinário o tempo todo para ir acompanhando, dar rações específicas, caras, e acaba gastando mais, né? Mas hoje em dia eu vejo que o pessoal está tendo um carinho muito maior pelos animais. Pelos pets. Pelos cães, pelos gatos, pelos animais em geral. Em contrapartida, nós temos, né, mulheres que estão grávidas e acabam também adquirindo pet e a criança nasce, né, do lado daquele pet. Nós temos imagens nas redes sociais onde os pets acabam protegendo, né, as crianças, simulações de que você está brigando com a criança e o pet está ali do lado, como quem diz, não coloca a mão nele, só briga, ele fez errado, mas ele vai se acertar. Ou seja, o animal sente e tem essa sensibilidade de entender qual deve ser o tutor dele naquela casa? Como funciona isso? Eles sentem, né? Vai muito de criação. Então, dependendo de como você cria o seu pet, cada um tem uma personalidade. E eles vão demonstrando isso de acordo com a criação que você tem com ele. Então, algum costume que ele tem em casa, se ele cresceu junto com o seu filho ou não. Certo. E por aí vai. A rotina dele isso altera bastante. Então, cada pet tem uma personalidade específica, sim. O fato de colocar o pet na cama, né, para dormir, por exemplo, é um labrador, né? Acabei de adquirir esse pet, é um labrador, mas ele está pequenininho,
né? Lindinho, bonitinho, um bebezinho, ele é um pet, eu vou colocar ele para dormir na minha cama porque ele é maravilhoso. E esse pet, ele fica maior que um sofá de 2 lugares no futuro. E as pessoas falam, não, agora é hora de tirar. Como é que funciona isso? É melhor educá-lo da maneira correta, com o seu devido espaço, com o seu ponto de alimentação, de água, para ele já entender que ali é o local correto, ou depois ter que se preocupar em tirar o pet, que muitas vezes fica maior do que a criança que está em casa, também se apropriando da cama do casal. Olha, eu sou meio suspeito para falar, viu? Porque eu tenho animais a minha vida inteira, principalmente cães. E este pet está na sua cama? Ele acostumou a dormir comigo desde pequenininho. Eu não sabia, viu, gente? Eu adotei uma terra nova de um conhecido, ele acabou comprando, não sabia que crescia tanto, e aí eu acabei... Foi exatamente esse caso? Foi. Ele não sabia que crescia tanto, né? Ele morava em apartamento, a terra nova é uma raça gigantesca. Certo. É bem maior que o Golden, que o Bernese, e eu acabei adotando dele. Desde filhote ela já dormia na minha cama comigo, né? E com o tempo assim eu comecei a sentir um incômodo, que ela foi crescendo, até que chegou uma hora que ela uma vez ela me derrubou da cama. Ela esticou as patas assim e me tacou para fora da cama, né? Então o costume tem que vir desde filhote. Como certo. você quer que o seu cão ou gato é mais difícil, né? Mas o seu cão se comporte no futuro. Então começar desde sempre, né? Ir acostumando. O senhor deveria ter acostumado ele já no local... Eu acostumei agora, mas foi difícil. Entendi. Teria sido muito mais fácil quando ela era filhote. Certo. Mas agora ela já está acostumada a não deitar mais, porque ela pesa 60 quilos. Ela é uma pessoa ali, então ela sobe na cama, fica para tirar. É complicado. Não saio daqui mais não hoje, sai. só Ela saio deita amanhã. ali, finge de morta e fica e dá um trabalhão. Mas é o amor, né? É o carinho que você tem pelo pet, pelo seu animal de estimação. A questão também dos gatos. Existem alguns estigmas de que, olha, pelo do gato vai te fazer mal, vai te trazer alergia, esse gato tem que tomar banho, não toma banho. Como é que é o trato entre o cachorro e o gato? Quais os cuidados que nós temos que ter para manter, né, o animal, inclusive, dentro de casa? Porque muitos criam o gato, no caso, o gato não fica, né? Por si só ele não fica dentro de casa. Muitas vezes em apartamento ele acaba se acostumando. Mas quem tem residência na rua, na avenida, acaba cuidando do cachorro somente na garagem. Mas qual o cuidado que nós temos que ter quando se trata de gato e cachorro? O que é distinto entre os dois? Eles têm bastante diferença. Alguns pensam que o gato ele é mais, digamos, independente, certo. né? O gato você consegue ir para o trabalho, deixar ele lá na sua casa, a maioria vai ficar tranquilo. Eles sabem onde fazer as necessidades, na caixa de areia, tudo certinho. O cão não. Hoje em dia, os cães estão sendo mais mimados, né? Então, o tutor sai de casa, o cão destrói a casa, ou fica batendo na porta, fica latindo, né? A grande maioria. Mas cada um tem um cuidado específico. O gato, por exemplo, eu não sei se muitas pessoas sabem, mas eles vêm de origem do deserto. Eles são animais de deserto, né? E agora foram domesticados. E eles só tomam água em movimento. Então, por isso que nos grandes mercados de pets, essas coisas, não sabia. Tem aqueles bebedouros que mexem, aquelas fontinhas que mexem, para estimular ele a beber água. Exato. Eles gostam de tomar água corrente, é instintivo deles. Eles não tomam água parada, porque na natureza a água parada é um sinal ruim. Então, é algo distintivo do cão. O cão não. Você põe água ali num balde, qualquer pote, põe no chão, ele vai tomar tranquilamente. Estou com sede, vou tomar essa água aí. O gato não. O gato tem que ter uma água mais corrente. Então, tem cuidados específicos que você tem que ter com o gato ou com o cão. Até as vacinas são diferentes, as doenças que alguns têm são diferentes também, né? Então tem cuidados distintos sim entre cada um deles. Mil perdões a gata que está em casa, porque eu colocava um potinho de água para ela, fresquinho, durante o dia, durante a manhã, e achei que ela ia ficar saboreando ali o dia inteiro, matando a sede. Vamos providenciar, por favor, providencie esse aparelho com água circular para que a gata possa, né, matar a sede. Eu não sabia, doutor. Eles preferem. A maioria das vezes ela não toma tanta água por conta que não é uma água corrente. Um dos principais problemas que tem gato são as pedras no rim, né? Os cálculos que a gente chama, porque eles acabam não tomando água, né? Então, eu trabalho no hospital público também, de São Paulo, veterinário. Certo. E o que a gente mais pega lá de gato, na maioria das vezes, é gato obstruído. Pelo cálculo ficar preso ali e ele não conseguir mais urinar por falta de beber água. Baixo consumo de água. Exato. E muitas vezes é esse tema, não toma água parada. Exato. Viu? Fica a dica, é case de sucesso aqui no programa Personalidades. O senhor falou sobre a questão
de doenças, né, entre gato e cachorro? Existe alguma transmissão entre eles? Um cuidado que quem tem gato e cachorro deve ter, não? Ou isso não acontece? Se você tem algum animal que tem acesso à rua, porque a maioria das pessoas hoje em dia que tem gatos, né, que moram em casa, deixa eles soltos na rua. Certo. Então eles sempre vão ter o contactante lá fora, né? Você não sabe o que ele está fazendo lá fora e às vezes ele pode trazer algum fungo, algo do tipo, pode acontecer sim. E que pode afetar o cão? Até o ser humano. O ser humano. Tem alguns tipos de fungo também que acabam passando para o ser humano também. Então tem que tomar cuidado, é raro, mas acontece. Muito bem. Questões de banho. O gato não gosta muito de banho ou isso é história para boi dormir? Eu creio que nenhum gato goste muito de se molhar, né? Eles são muito limpos, eles se lavam sozinhos, né? Não sei se você já percebeu, mas a língua dos gatos, ela é áspera, né? Ela tem umas cerdazinhas assim que ele usa para se limpar, para tirar o pelo morto. Certo. Então eles são muito limpos. Se você perceber, se ele se sujar, ele vai ficar lambendo até ficar limpo. Então é raro as pessoas que dão banho nos gatos, mas pode dar sim, não tem problema, mas não com tanta frequência quanto no cão. O cão, a maioria deles deita no chão, suja bem mais e eles não se limpam como os gatos. Certo. Né? Então o banho do cão tem que ser mais recorrente. Tem pessoas que dão um banho uma vez por semana e por aí vai. E esse é o correto, uma vez por semana, ou pode esperar? Depende da sujeira, né? Depende Depende aonde ele se meteu na bagunça, não é isso? Exato. O cão é um pouco mais bagunceiro. É. Por que o gato macho, os mais antigos, não é da minha época, né? Eles falam alonga. O gato alongou. Isso é lá atrás, eu não era nem nascido como tinha esse termo, né? Por que os gatos machos, normalmente, eles do nada somem, vão embora? E as gatas fêmeas, elas permanecem mais, pelo menos é a impressão que eu tenho, se eu estiver errado, o senhor me corrija. Mas, olha Ed, o meu gato sumiu. Mas você bateu no gato, você machucou? Não, não fiz nada. Do nada ele saiu e não voltou mais. Isso acontece costumeiramente ou é algo pontual, doutor? Por que acontece? Se o gato não for castrado, acontece. Tá? Se não for castrado, acontece. O macho, porque ele vai sair atrás de alguma fêmea. Ele vai procurar a esbórnia. Exato. Ele vai procurar se perder na vida. É isso que acontece com o gato macho. Os machos, eles têm mais probabilidade de não voltar. Tá? Mas o acesso do gato à rua é muito perigoso. No hospital público, lá o que a gente mais pega são gatos que têm acesso à rua, que são atropelados, sofrem maus tratos. Já vi até caso de gavião pegar gato, ser atacado por um gavião, ser atacado por cachorro. Então, você deixar seu gato ter acesso à rua é muito perigoso. Seja fêmea ou macho. Qualquer animal com acesso à rua, ele está predisposto ali a sofrer algum acidente. Né? Tem uma estimativa que os cães, eles têm a mentalidade de uma criança de 7 anos. Né? Se você soltar uma criança de 7 anos na rua, provavelmente ela vai acabar sendo atropelada em algum momento, acontecer algum acidente com ela. Certo. Isso acontece muito com os cães e com os gatos que têm acesso à rua também. Não tem noção do perigo. Exato. Entendi. Tá vendo, gente? E o gato macho, para permanecer em casa, tem que ser castrado. Ajuda, mas não vai evitar 100% que ele saia. Se você deixa tudo aberto, ele vai acabar saindo. Isso é do instinto do gato. Eles gostam de subir nos lugares, escalar, explorar. E no caso da gata fêmea, também deve ser castrada ou não? É bom, eu já vi casos de pessoas que deixam a gata fêmea, não castram ela, deixam ela sair, ela não chega a sair muito, mas sai, mas já voltou prenha. E aí ele ganhou um monte de filhotinho ali de brinde de um gato que nem conhece. O gato macho vai atrás e a fêmea dá bobeira e acaba trazendo para casa uma surpresa. A surpresinha para que o tutor cuide. Muito bem, personalidades comigo, Ed Mello, falando sobre o seu pet, falando sobre algo bem interessante, porque é familiar, né? Faz parte da casa da gente, faz parte do seu dia a dia, ter um pet sempre muito bem tratado, ter um pet que você disponibiliza a ele o amor necessário. O doutor comentou sobre as questões dessa saída, né? Dessa mentalidade de criança até 7 anos que os animais têm e não tem percepção da segurança, do perigo. E saindo à rua pode ser lesionado com atropelamento, o gato pode cair do telhado, né? E acontece, viu, meu senhor, minha senhora? O gato cai do telhado também, pode acontecer. E ele não cai sempre de pé. E o senhor me trouxe algumas peças aqui, simulam a estrutura. Essa é de um gato, é isso? É de um cão. De um cão. Ou seja, quais são as principais lesões, né, que um cão pode ter? Qual a principal lesão, mesmo que ele não seja atropelado, mas ele pode, né, correndo, ou ser, né, omitido alguns chutes, pancadas, pedradas,
O que normalmente ocorre com o animal que o senhor encontra lá no hospital? Na ortopedia, né, eu trabalho tanto no particular quanto no público. Certo. No público, o que a gente mais pega lá é fratura por atropelamento, maus tratos, pancada, todo esse tipo de coisa. Mas no particular, o que a gente mais pega são lesões de ligamento, seja uma ruptura de um ligamento cruzado ou até uma hérnia de disco. A gente pega bastante no particular. É bem comum e às vezes os tutores não sabem como reagir. Vê o cachorro mancando, acha que ele quebrou, que ele caiu e na verdade é um ligamento rompido. Ou o cachorro paralisa, para de andar, não consegue mais mexer as patinhas de trás, ele não sabe o que aconteceu e pode se tratar de uma hérnia de disco. Que a hérnia de disco em cães, nos animais, é muito diferente do que nos humanos. Certo. Né? Eles acabam paralisando. Não é igual a gente que acaba sentindo uma dor, um pinçamento. Os cães eles podem até paralisar, não conseguir mais mexer os membros por conta de uma hérnia de disco. E essa correção leva muito tempo, a cirurgia é um pouco mais complicada. Como funciona esse tratamento e essa recuperação? Depende do nível de lesão. Certo. A coluna, por exemplo, em cães mais da raça Dachshund, Hound, né, o salsicha, cães menores, né, o que gera essa lesão na coluna? Tá? O que pode dar a hérnia de disco nesses cães? Tá? Você tem um cão que sobe muito no sofá, desce muito escada, sobe na mesa, desce da mesa, exato. Um sofá para ele seria equivalente ele subir num muro pra gente. A gente escalar um muro e descer, porque é muito alto para ele. Certo. Agora imagina a gente subindo no muro e descendo o dia inteiro. Tem cães que devem fazer isso 20 vezes ao dia para mais, pra ficar subindo e descendo o sofá o tempo todo. Agora imagina com o peso dele a lesão que vai causando na coluna. Os tutores de cães devem perceber, mas toda vez que eles sobem no sofá e pulam, a coluna deles joga para cima. Você vê que a bundinha dele vai para cima, né? E aí vai comprimindo aqui essa coluna. Entre as vértebras a gente tem os discos, que é o que faz a gente ter o movimento das vértebras, né, a gente conseguir mexer. Certo. Esse disco ele é como se fosse um chiclete babalu. Ele tem uma camada mais fibrosa e dentro ele tem um gel. Tá? E essa compressão dessas vértebras, comprimindo esse disco, pode fazer com que ele literalmente exploda e esse gel suba. Bem aqui na nossa coluna, dentro dela, passa o nosso canal medular, onde tem a nossa medula óssea, que é o que passa todas as informações do cérebro para o corpo. Certo. E aí, esse disco ele sempre estoura para dentro desse canal, comprimindo essa medula. Então, ele evita que os sinais cheguem no corpo. Então, por exemplo, se ele tiver alguma hérnia aqui na área lombar, ele vai parar de sentir as patinhas de trás. Tá. É como se fosse, por exemplo, a gente pegar uma mangueira e dobrar ela. Sim. A água para de passar, o sinal para de Sim. vir. Não chega no cérebro, então ele não mexe mais. E é muito comum. Às vezes o cão da pessoa paralisa ou o gato, ele acha que aconteceu algo absurdo e na verdade é só isso. Um cuidado que ele não teve de ficar subindo e descendo do sofá, essas coisas que gerou essa lesão. Então, na ortopedia, a gente sempre recomenda você a não deixar o seu cão menor ficar subindo e descendo dos lugares por conta dessas lesões. Essa é uma das mais comuns que tem também, tirando a mais comum de todas, que é a ruptura do ligamento cruzado, que acontece mais em cães. A ruptura do ligamento cruzado... Esses cães são os cães maiores, os cães com porte maior ou não? A ruptura do ligamento, ele não tem tamanho específico, nem raça específica. Certo. Tá? Como funciona? O ser humano, para romper o ligamento, ele tem que emitir algum exercício de curva. Então você vê muito jogador de futebol que acaba rompendo o ligamento. Resistência... Né? O Ronaldo, por exemplo, fenômeno, sim, ele rompeu o ligamento, né? Acho que o Neymar acabou rompendo esses tempos, né? Mas a angulação do joelho dos cães, dos cães e gatos, é diferente da nossa. Nosso joelho ele é reto, né? Se a gente pegar aqui, esse aqui é o osso da nossa perna, tá? Do fêmur e aqui da nossa canela. Certo. Tá bom? Se a gente pegar do ser humano, ele é reto, certo? O dos cães, ele tem uma angulação diferente, fazendo com que eles usem esse ligamento o tempo inteiro. Então eles estão usando o ligamento cruzado o tempo inteiro. Ele já está articulado. Exato. O tempo todo que ele está andando, ele está usando esse ligamento. Então essa ruptura, ela vem por um fator degenerativo mesmo, que vai causando... Desgaste natural. Exato. Por ele existir. Esse ligamento, ele é como se fossem vários fios de cabelo. E aí ele vai perdendo. Isso é bem comum. Às vezes seu cão começa a mancar e você não sabe por quê. E pode ser essa ruptura de ligamento cruzado. Começa com um cão mancando e com o tempo ele vai voltando a andar melhor, mas aí se você sente ainda que ele ainda está mancando, né? O peso pode ser um fator de risco pode. Também? Cachorros com sobrepeso tendem a desgastar mais essa articulação, né, pelo peso. Então o que acontece? Quando esse ligamento rompe, tá? O joelho fica solto. Então toda vez que o cão ele vai simular a pisada, ele vai pisar, a força do fêmur joga a tíbia para frente. Então ele nem manca por dor, ele manca por uma falha mecânica, o joelho está literalmente solto, né? E como que a gente Fora vê... da posição. Exato. Toda vez que ele anda, o joelho sai do lugar e volta, sai do lugar e volta, então ele tem uma falha mecânica, não chega a sentir dor. Certo. Né? E como que a gente faz para ter um diagnóstico disso? Não é com raio-x, o raio-x ele ajuda, mas é com o exame físico.
a gente faz um teste que a gente chama de teste de gaveta, que a gente pega os 2 ossos aqui e a gente simula uma gaveta. A gente pega e faz esse movimento aqui, para ver se está solto ou não. Se houver um movimento, está rompido. Só cirurgia resolve. Só cirurgia. Personalidades comigo, Edmelo, ensinamento, conhecimento. Meu amigo, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Isso é bíblico e você tem que entender tudo o que acontece ao seu redor. Doutor, o senhor também tem o hotel para pets, que é a Casa da Safira. Isso. Não é isso? A Safira era o cachorro que a gente estava falando aqui no começo, né? Pronto. Que dormia comigo, Já gigantesca. falamos da Safira. Exato. Tem outra Safira por aí ou não? Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Olá, meu amigo empresário de todo o Brasil, seja mais uma vez muito bem-vindo ao programa Personalidades. Quero convidar você para estar conosco, divulgando sua marca, o seu produto, para milhares de pessoas através das redes sociais e também pela televisão. Fique ligado no programa Personalidades, por onde passam vários cases de sucesso. Eu espero por você. Propagandas, divulgações, publicidades. Traga o seu case de sucesso aqui para o programa Personalidades. Eu, Edmelo, espero por você. Personalidades, entrevista com informação e credibilidade. Muito bem, estamos de volta com o programa Personalidades. A você o meu abraço, muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho. Tá seguindo o Edmelo? Passe por lá, @EdmeloOficial no Instagram. Médico, veterinário, faz parte da equipe Orthocare Pet, fundador do Hotel Pet Casa da Safira. Meu lado, o querido doutor Arthur Cortes Romão. Doutor, quer dizer que os pets dão o devido trabalho, mas ao mesmo tempo nos devolve muito amor e muito carinho sempre. O senhor comentou sobre o Pet Hotel Casa da Safira e era a Safira quem chegou pequenininha e dormia na cama. Como surgiu a Casa da Safira? Tudo começou antes da pandemia. Eu estava procurando alguma renda extra e eu comecei a trabalhar de passeador ali no bairro. Eu rodei o bairro todo, entregando folheto, tudo certinho. Bacana. E eu acho que eu entreguei umas 200 casas. Eu consegui no total uma cliente. Só que essa cliente pedia para passear com o cachorro dela todo dia. E eu ia passar com ele, era o Sushi o nome dele, era um labrador. Todo dia de manhã antes da faculdade eu ia lá passear com o cachorrinho dela. Só que deu a pandemia. E aí ela ficou com medo da pandemia, né? Aquele pânico de início, e falou, olha, porque ainda no início tinha aquele negócio de pode passar pro cachorro e pode me passar. Ninguém sabia. Ninguém sabia. E aí eu parei de passear, né? E aí eu descobri um aplicativo bem interessante que chama Dog Hero. O que que é? Você hospeda o seu cachorro na casa de alguém. Né? Você vai viajar e você deixa o seu cachorro na casa de alguém ali, como se fosse um Uber, só que de hospedagem de cachorro. Perfeito. E aí eu comecei a trabalhar por esse aplicativo. Só que eu não esperava que fosse vir tanto cachorro. A campainha tocando toda hora. Toda hora. Meu cachorro. Toda hora. Meu cachorro. E aí eu comecei com o meu primeiro hóspede, que era o Snow, era um pastor alemão. Meu primeiro hóspede lá em casa. E eu pensei, vou aceitar um cachorro por semana ali, só pra ter uma rendinha extra, né? Da hospedagem e tudo. Só que acabou saindo um pouco de controle. Fila de cães. De 5, 10, 20, e aí ficou lotado. E aí a gente acabou até adaptando a casa para esse hotel, né? Que legal. E aí eu falei, putz, a Safira é a dona da casa, né? Vinham os cachorros lá, de vez em quando tinha alguma briga entre os cães, tudo, eu sempre separei, né? Por tamanho, tudo certinho. Mas quem ia lá e separava, né? Tomava conta, sempre foi a Safira. Então tinha briga, ela ia lá, separava. Algum cachorro queria fazer gracinha ali, bagunçar, ela ia lá e brigava com ele. E eu falei, putz, ela é a xerife, né? Ela é a dona do hotel. É a Casa da Safira. Aí eu falei, esse vai ser o nome, Casa da Safira, porque ela tá aqui tomando conta, cuidando junto comigo. Tá trabalhando aqui também, sou eu que trabalho para ela, vai ser o nome Sou colaborador da Safira. Exato, e aí ficou o nome dela aí. Até hoje? Até hoje. Próximo ali do aeroporto de Congonhas, é isso? Isso, só você procurar no Google lá que aparece, próximo do aeroporto. Só procurar no Google e é só colocar Casa da Safira que encontra. E até Safira. hoje as pessoas continuam em funcionamento. Hoje mesmo lá já tem 5 hóspedes. Já tem 5 hóspedes. 5 lá. E o tempo é determinado pelo cliente, pelo cliente. Tem alguns que deixam passar o dia, tem gente que deixa passar um mês, teve cliente já que deixou 5 meses o cachorro lá, foi viajar a trabalho, deixou lá. Certo. Varia bastante.
Interessante. Esse cuidado, o senhor até comentou agora há pouco a questão, porque obviamente não se conhecem, né? São pets que chegaram ali agora, vai encontrar um com a mesma raça, vai encontrar o outro um pouco menor, um pouco maior. Como é que é esse trato? Existe uma divisão? Fala, olha, vocês são maiores aqui, vocês se garantem aí se o bicho pegar, agora o pequenininho eu passo para cá. Como é que separa essa intriga de animais desconhecidos? Eu sempre, antes de hospedar o animal, eu faço uma adaptação para eu conhecer ele como ele é. Se ele é mais agitado, se ele é agressivo, se ele é mais tranquilo, se ele precisa de algum cuidado especial. E eu sempre deixo separado cães grandes com cães pequenos, sempre separo, né, para não ter nenhum acidente. Não vou deixar um Golden com um Pinscher, porque se o Golden pisar no Pinscher, pode machucar feio ele, né? Isso. É muito pesado. Então, saber entender as raças e saber como lidar com elas é muito importante. E isso tem que ser um especialista. Não adianta o nosso telespectador pegar a ideia do doutor agora e falar, bom, amanhã eu vou montar a casa do Ed Mello. Né? Não adianta. Eu vou começar a trazer animais para dentro de casa e vai virar um pandemônio, não é isso? Tem que ter paciência, tem que ter cuidado, né? Porque para acontecer um acidente ali é um segundo. Fuga, briga, machucado, é muito comum. Tá? Você tem que lembrar que eles são um monte de criança ali, todo mundo junto, até na creche da briga, na creche cachorro vai ter mais briga ainda, só que as crianças não têm dente afiado para ficarem se furando lá. Esse passeio é permanente? Também acontece? Está no pacote o passeio não? Eu posso passear também. Eles são hospedados e passeando não? Tem também o pacote com passeio, a gente acaba passeando também. Entendi. Caso o tutor queira. Pacote com passeios. Uhum. Qual o cuidado, doutor, falando nessas questões de hospedagem, que os tutores devem ter com os animais quando viajam? Lembrei agora da história daquele pet que ao invés de ir para Goiânia foi para Fortaleza, né? Chegando em Fortaleza, o destino errado, retorna e quando retorna falecido. Qual a preocupação que o tutor tem que ter quando monitora um pet que naquele momento ele vai ali para uma outra posição que foge do visual do tutor? Qual é esse cuidado, tanto com questões de viagem com o carro ou então com esses destinos por avião? Esse caso, né, foi um erro humano mesmo, né, mandar ele e provavelmente eles não tiveram o devido cuidado. Provavelmente pegaram ele, mandamos no errado, manda de volta, não viram se ele estava bem, Não deveriam ter mandado de volta. Deveriam ver se ele estava bem e apto a voltar de viagem, né, ver se ele estava saudável, se ele conseguia fazer mais uma viagem, né, porque os cães não estão acostumados e o local que eles ficam ali também é onde ficam as cargas, né, os cachorros maiores, então não é muito bom para eles, né, tanto que hoje em dia, que a gente estava conversando, né, que os pets estão cada vez ganhando mais espaço, tem até assento para os pets para isso não acontecer, né? Essa história sensibilizou bastante o pessoal. E ninguém mais quer deixar o cachorro ir lá embaixo, né, junto com as malas. Ensina. Infelizmente, com a tragédia, acaba ensinando, né, essas questões de transporte. Eu me lembrei, agora falando sobre as questões de pet e o cuidado com as viagens. No carro, tem que ter, obviamente, um aparato, né, para que ele também possa viajar com segurança, não é isso? E de tempos em tempos eu tenho que parar. Eu vou daqui para Brasília, são 12 horas de viagem, eu não posso esticar as 12 horas porque eu suporto dirigir o veículo. Se o pet, a família está junto, tem que ter um planejamento de viagem, as paradas, todo esse cuidado, independente do porte físico e do porte do pet, não é verdade? A viagem levar um pet em viagem é muito diferente, porque ele vai querer fazer xixi, ele vai querer fazer cocô, ele vai ficar com sede. Muito comum o cão ficar enjoado, então você está dirigindo, ele vomita em você, tá? O cão ainda que não está acostumado. Tem um hóspede que vai lá em casa, o nome dele é Oliver. Ele é todo famosinho, assim, de Instagram, tudo. E ele viaja bastante, andou até de balão, só pra você ver. E ele viaja bastante, então ele é um cão que já está acostumado, ele não tem muito problema em carro. Certo. Ele vai e dorme ali no porta-mala, dorme tranquilo e chega em viagem tranquilo. Quando ele quer fazer xixi, ele fala que ele levanta, dá um chorinho assim, ele já sabe, né? Então ele já é um cachorro acostumado. Então se você viaja muito e você quer ter um cachorro que viaje com você, é legal acostumar ele desde pequeno. Porque não adianta você ter um cachorro de 12 anos e falar, não, agora vou levar ele pra praia. Bora viajar. 12 horas aqui de viagem. Ele vai passar mal, a chance é grande de dar ruim. Muito bem, programa Personalidades é hora do momento em que você pergunta, momento em que você tira a sua curiosidade, meu amigo telespectador, meu amigo internauta. Solta a produção, Personalidade responde.
Muito bem, Personalidade Responde, Dr. Arthur Romão, veterinário. É hora de tirar as dúvidas dos nossos telespectadores, não é isso? Pode soltar a pergunta. Muito bem, Dr. Arthur Romão, é verdade que se o solo estiver muito quente, queima as patinhas dos pets? Karine Lopes, da Vila Mariana. Tem até uma meinha, tem alguma coisa que protege, principalmente nesse mar de asfalto que nós temos aqui na capital paulista. O senhor que acabou de contar que passeava com os pets para lá e para cá, prestando esse serviço. Quais são os cuidados que nós temos que ter? É verdade que queima as patinhas? É um cuidado que temos que ter? É um cuidado que a gente tem que ter, tá? Tem pessoas até que duvidam disso. E eu chego e falo, olha, fica descalço e sai meio-dia com o pé no asfalto para você ver naquele sol se não vai queimar o seu pé. É a mesma coisa que a gente andar descalço. Tá? Eles sentem. Muitas vezes na ortopedia, chega o cachorro mancando, achando porque fraturou algo, alguma queda, a gente olha, a patinha está queimada. Nossa. É muito comum, tá? A gente pega bastante isso. Então o ideal é você passear ou mais cedo, quando não tem muito sol, entre 6 da manhã até no máximo ali umas 9 da manhã, ou caminhar pela sombra, algum lugar que não esteja muito sol. E depois mais à tarde, né? Porque eles acabam queimando a pata, o asfalto é quente. Ou se você conseguir colocar um sapato, né? Porque é a mesma coisa que a gente vai andando descalço ali, vai queimar, vai machucar. Então um sapato ali já ajuda, ou caminhar em horários que não esteja tão quente. E quando tiver com o animal na guia, tomar cuidado, quando ele para, quando ele segura, às vezes está sentindo dor ali já, Exato, tem tá caminhando ali com a guia, ele já para, não quer caminhar mais. Que puxa a coleira, quer parar, você acha, ele está cansado. Não, está queimando a pata dele, ele não quer mais andar. Tá doendo a pata como se fosse a sola dos nossos pés. Exato. A sensação de dor é a mesma. De calor, de queimadura. Queimado. A mesma coisa que você pisar num chão muito quente. Entendi. Aplicar algum produto, se o tutor perceber, não é o correto. O correto é levar até o especialista, até o veterinário para que trate. Dependendo da lesão, sim. Tem pomadas específicas que a gente pode colocar lá para tratar a queimadura, tudo mais. O ideal é ele sempre passar para ter um norte do que passar, né? Ser instruído ali a passar algo certo. Às vezes ele pode passar algo ali, o cachorro acaba lambendo, acaba se intoxicando. Então sempre bom buscar alguém que saiba ali o que passar, instruir como passar e tudo certinho. Procure um especialista e não fique inventando história, passando manteiga na sola do pé do animal, para não correr o risco de fazer uma bobagem ainda maior. E a Safira? A Safira? Ela não gosta de passear. E tem quantos anos hoje? Ela está com 6 anos. 6 anos. Ela é muito calorenta. Ela tem que dormir com o ventilador ligado, ar-condicionado, porque o Brasil é muito quente para ela. Cachorro de neve. Ela não aguenta. Ela odeia passear. Nunca vi cachorro que não gosta de passear. Safira, beijo no seu coração. Quantos anos é a expectativa de vida? 10. 10 anos. Os cachorros da raça grande gigantes acabam vivendo um pouquinho menos. E existe expectativa de cruzar para ter filhotes, para continuar com essa geração de safiras, não? Não, já acabei castrando ela. Tinha um rapaz que queria cruzar, mas não ia ter condição de cuidar dos filhotes. Terra Nova é uma raça muito grande, exige muito cuidado, pentear o dia todo. E quantas crias, normalmente? Nasce uns 5. 5. É um pouquinho abaixo do normal. Nasce um pouquinho menos, porque eles são muito grandes. Mas ela come 1 quilo de ração por dia. Então é um gasto bem grande. Imagina 5 safirinhas ali. Né? Tá explicado porque só temos uma safira. Exato. Doutor Arthur Romão, vamos chegando ao final do programa. Quero muito agradecer pela explicação, pela aula aqui para com os pets. Volte mais vezes. Muito obrigado pela sua presença, por estar conosco aqui dividindo esses momentos de muita informação, porque o povo brasileiro, normalmente, cada um tem o seu pet, cada um cuida de uma maneira, mas é sempre bom ouvir e estar ao lado de um especialista. Deixe sua mensagem e muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite. E sempre cuidem bem de seus pets. Se precisar, tiver alguma dúvida, sempre procure algum profissional. E se precisar de algum atendimento ortopédico aí, só procurar o Ortocare Pet, que a nossa equipe vai ficar feliz em ajudar vocês. Muito bem. Redes sociais, @Arthur Cortez Romão. Acesse, siga e fique sempre muito bem informado. A você, meu muito obrigado. Vamos chegando ao final do programa Personalidades. E lembre-se, quando a sorte bate à minha porta, me encontra trabalhando. Personalidades comigo, Ed Melo, entrevista com informação e credibilidade.